E a gente entrando nesse assunto, né? Eu tô recebendo muitas perguntas mesmo, de muitas pessoas, pessoas que investem em Banco do Brasil e pessoas que investem em Petrobras. Eles falaram assim: Luan, eu devo vender as minhas ações agora? Ou espera passar aí, depois eu compro, depois da eleição e tal? O que você fala pra esse tipo de pessoa, né? Que o pessoal fica com medo, né? Pô, se entrar político A, vai acontecer isso. Se entrar político B, pode acontecer tal coisa. Vamos lá. Assim, tanto Petrobras quanto Banco do Brasil, elas já descontam um cenário mais Lula. Isso quer dizer que não dá para cair mais? Não, não quer. Você pode olhar e, enfim, você ter uma visibilidade de que a eleição está indo para um lado e as ações caírem mais. Mas elas já descontam um cenário muito ruim. Então, eu tô indo pro final de semana comprada em Petrobras e não estou indo comprada em Banco do Brasil por uma preferência minha. Mas eu acho que assim, nesses preços já tem muita coisa ruim precificada nessas ações. Obviamente, se você vir e falar assim, não, eu tenho certeza que vai ser um presidente mais intervencionista e que vai usar o Banco do Brasil e a Petrobras para fins aleatórios, é um risco. Assim, a governança, que apesar de todas as críticas, a governança que o presidente Bolsonaro, né, e equipe permitiram na Petrobras, aí tem gente que fala assim, nossa, mas interferiu demais. O tamanho do lucro mede a interferência. Então, a forma como as empresas se desenvolveram, o retorno que o Banco do Brasil apresentou no último resultado, mostram muito do que a gente pode esperar aí para um governo Bolsonaro e versus, assim, é só comparar como é que eram os retornos num governo de PT. Né? Então, assim, é bom que, bem ou mal, a gente está falando de os principais candidatos têm uma história. Eles já foram... Eles já têm uma história, né? E agora, igual o pessoal pega e fala assim, mas eu acho que o Bolsonaro vai continuar, né? Eu acho que essas pesquisas aí são fraudulentas e tal. Eu falo, se continuar, vai estar praticamente parecido do que está agora, né? Vai ter uma outra privatização ali, o governo tentando combater a inflação, tentando seguir. É o que eu vejo pelo governo Bolsonaro, né? O do Lula já é meio complicado. Eu vejo, na verdade, um governo Bolsonaro como melhor, se feito o Senado e a Câmara, como um governo muito melhor do que o que foi o primeiro mandato, né? Verdade, acho que, assim, porque agora ele vai eleger mais, eu acho. Você teve uma pandemia e não passou nada no Senado. Assim, ele governou. A Câmara, assim, uma vez que no meio do termo troca, o presidente deu uma melhorada boa, mas no Senado não passou nada, assim, quase nada do que precisava. Então, assim, o Brasil está travado, dava para ter sido muito melhor. Então, assim, depende um pouco também da votação do legislativo. O pessoal não presta muita atenção e tá todo mundo muito bitolado na votação do executivo, principalmente o executivo federal, né, que é o presidente da República. Mas, assim, a importância dessa eleição no legislativo, ela é crucial. Especialmente o Senado, que só elege 1/3 das cadeiras e precisa virar para começar a aprovar as coisas, as pautas favoráveis ao Brasil. Exatamente, né? Porque não adianta também o presidente querer aprovar as coisas e não conseguir aprovar. Isso, às vezes, as pessoas que estão acompanhando, vocês que estão aqui, vocês já são politizados, né? Mas, assim, as pessoas que estão lá fora, eles não vêem essa importância, né? Eles acabam, sei lá, votando em alguém que ele acha bonitinho o nome, né? Não, e que nem, por exemplo, voto de legenda. Vou votar só na legenda. Tem toda uma regra matemática lá de quociente eleitoral que, na verdade, se você votar na legenda, aquela legenda tiver 1 zilhão de votos, mas cada deputado não tiver um número mínimo de votos, não passa. Então, o PSL, né, que era o partido do Bolsonaro na última eleição, eu vi 2 números, tá? Mas ele perdeu 4 ou 7 cadeiras que ele tinha voto de legenda para colocar, mas ele não tinha os votos individuais. Nossa, que tem que ter um mínimo ali de votação. Tem. Caramba, tem bastante coisa que às vezes a gente não acaba... Exatamente. Não, eu acho que é a formação, né? Então, historicamente, a quem interessa que o brasileiro se politize? Porque é um brasileiro politizado, que entende de Constituição, que conhece seus direitos, que sabe como as coisas funcionam, ele tende a ser um cara que pega mais no pé, que cobra mais, enfim. Chato, né? Mas você estava falando até antes do Guedes, né? E do Brasil crescendo mais que a China.
tem muita coisa no Brasil para fazer. O Brasil, a década passada, a gente chama de década perdida. Então tem muita coisa que pode acontecer muito boa no Brasil. Porque se você esquece o último mandato, quais eram os principais problemas do Brasil? Os principais problemas do Brasil no último mandato? Antes A inflação, antes do... Corrupção e o custo Brasil. Então, assim, acho que corrupção tá bem claro, reduziu, não temos grandes escândalos, enfim. Mas o custo Brasil, logística no Brasil é 10% do PIB. Eu sou super investida em logística, tá bom? Adoro. O pessoal já vai comentar uma empresa de logística. Adivinha de quem eu tô falando. Mas o custo logístico no Brasil é muito caro. O custo burocrático, antigamente, acho que a minha empresa, eu levei uns 2 meses para abrir. E hoje você abre empresa no dia, né? Empresinha pequenininha. Mas é isso, você tem que desburocratizar, você tem que facilitar, você tem que permitir o pequeno empresário, o microempresário, a tia que vende coxinha e que quer vender para uma empresa que tem que ter uma nota. Então, assim, muita coisa está melhorando. O jeito brasileiro de fazer negócio. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa, uma construtora grande, né, de grandes obras. Ele falou, eu tô com 400 funcionários, eu preciso contratar mais 200. Nossa, que bom. Aí eu tava no supermercado hoje, tinha um moço pedindo dinheiro. Eu falei, mas moço, por que você não trabalha, né? Assim, eu fui mais gentil do que isso. Eu dei depois uma bandeja de iogurte e eu falei pra ele. Aí ele falou assim, eu tô procurando. Eu falei assim, mas você trabalharia na construção civil? Eu falei, eu sempre trabalhei. Então, aí eu até peguei o telefone e passei pra esse meu amigo. Mas assim, então, isso tá acontecendo. Esse monte de projeto, né? O Tarcísio talvez seja governador de São Paulo. Sim. Quem sabe, finalmente, a gente acaba esses metrôs. Mas esse monte de projeto parado, obra parada, tem muita coisa pra fazer. Então o Brasil meio que ele só tá crescendo, ele vai crescer agora o que ele tinha que ter crescido na última década.